tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Por favor, enquanto os nossos alunos entram, né, e os nossos convidados e os demais da audiência, eu sou o professor Paulo Ricardo, sou professor de língua portuguesa e formação humana da Escola Maria Dias Ibiapina, e hoje nós vamos fazer essa live sobre leitura, né, a importância da leitura nesse momento de isolamento social. Eu não gosto muito de me apresentar apenas como sou professor, esse é o meu ofício, mas eu gosto de dizer outras coisas sobre mim. Além de professor, eu sou um amante de fim de tarde, eu gosto do silêncio, apesar da gritaria da minha mente quando isso acontece, gosto dos encontros inesperados, gosto também do cheiro do café, dos livros novos e usados. Então é nesse tom hoje que nós vamos começar a nossa live. Caso vocês estejam ouvindo direitinho, dê um ok, tá bom? Agora nós teremos aqui a presença do professor Pedro, que é o diretor da Escola Maria Dias, que conversará um pouquinho com vocês. Olá, Pedro, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Tudo boa bom? Tarde. Tudo certinho. Estava vendo sua apresentação. Pode continuar. Né? Eu estava vendo sua apresentação. Você pode continuar e depois a gente fala um pouquinho. Então, a nossa proposta da live é que a gente converse sobre leitura. Né? A leitura como remédio ao isolamento social. Quando nós pensamos nessa proposta, a ideia é que a gente traga mais um elemento, né, dentro desse momento tão louco que a gente está vivendo, que a gente consiga passar de forma mais tranquila, mais equilibrada. E eu vejo que a leitura é uma dessas formas. E nessa live de hoje nós vamos focar na poesia, vai ter muita poesia, poetas sobralenses, poetas nacionais e alguns internacionais. Então, essa é a proposta, né? Remédio. Por que a leitura é um remédio, né? Então, a gente toma remédio quando a gente está um pouco doente, né? E eu acho que a gente, nesse momento que a gente está vivendo, a gente está precisando desse remédio que é a leitura. Desse encontro com novos mundos, que só um bom livro, só uma boa poesia, só a arte é capaz de proporcionar para a gente. Tá bom? Paulo, eu posso dar alguns avisos da escola e você vai terminar de se preparar aí? Pode ser? À vontade. Eu gostei da história do amante de fim de tarde. Depois eu quero saber o que é esses amantes de fim de tarde, viu? Muito bom. Bacana, pessoal. Boa tarde. Para mim, primeiro é um prazer estar aqui conversando com vocês um pouco. Eu estou acompanhando aqui, estou vendo algumas perguntas. Na verdade, para mim isso aqui também é uma novidade. Eu nunca participei disso, é a primeira vez. Não sabia nem o que era para fazer para aceitar a chamada, mas deu certo, eu estou aqui. Aí hoje, na verdade, está fazendo 63 dias que nós estamos separados, isolados, longe uns dos outros, sem ter aula, né, com todas essa situação aí que vem ocorrendo. E durante esses 63 dias é importante a gente estar se ocupando, o tempo da gente com coisas boas, com coisas saudáveis, com coisas que vão trazer proveito para a vida da gente, seja física, seja mental. E a proposta da live hoje é exatamente essa, né? Trazer aí a leitura como uma boa sugestão para um período desse. Mas eu não poderia deixar de parabenizar o professor Jean de Alcântara e a professora Maiara Pontes por eles terem realizado as duas primeiras lives, né, que foi uma sobre contação de história e a outra foi sobre desenho, e nós vamos estar trazendo sempre esses assuntos que são assuntos importantes, são assuntos que são prazerosos, não vai fugir também do conteúdo da escola, porque a gente está aqui como educadores, então tudo é voltado para a educação de quem está assistindo.
Nós já temos aí 53 pessoas, 54 agora assistindo a gente, já é muito bom. Claro que pode crescer um pouquinho mais, todo mundo compartilhando, tá? Aí hoje essa live do Paulo e do professor Regis, que vai entrar daqui a pouco, que traz um pouco dessa questão da leitura, né? Mas eu já vi algumas perguntas aqui e vou logo respondendo algumas. Alguém perguntou aí que quando que volta a aula? Nós não temos definitivamente previsão de voltar às aulas no primeiro semestre. Até julho, possivelmente, é muito pouco provável que não é grande, que é uma possibilidade também pequena, por conta da situação da contaminação que pode acontecer dentro da escola. Não é tanto que agora, recentemente, em 70 escolas na França, ocorreram contaminação de alunos que estavam voltando para a escola. E é importante também ressaltar aqui para os alunos que o retorno da escola jamais a gente encerrou. Tipo, eu tenho dito, dormir num domingo, acordar numa segunda, botar a mochila nas costas, vai todo mundo, se encontra todo mundo na escola, salas com 35, com 40 alunos, hora do intervalo, beijos, abraços, brincadeiras. Essa vida aí, nós só vamos poder voltar a ter se aparecer uma vacina. Tá? É bom deixar isso muito claro para todo mundo. Há possibilidade de retorno antes da vacina? Há, mas de forma gradativa, com tranquilidade, escalonado, com dias separados, as turmas divididas. A realidade é essa. Mas isso para agosto. Então, até lá, a gente tem que ocupar a cabeça da gente, dentro da casa da gente, se proteger para evitar problemas para a gente e para os familiares da gente. Na real, o que precisa acontecer é que a gente tem que se cuidar, tem que ficar em casa, né? Não tem que se preocupar agora, nesse momento, em retornar, tem que se preocupar em estar fazendo as atividades, sim, que estão sendo propostas. Tem muitas atividades legais sendo propostas. A gente tem colocado aí no Facebook da escola, no grupo, nos grupos de WhatsApp, todas as atividades que estão sendo realizadas, tá bom? E vocês, alunos, os professores estão caprichando aí nas atividades e vocês precisam de se inserir nessas atividades e fazer com que elas aconteçam da melhor maneira possível e não se preocupar com o futuro, tá bom? Até porque tem muita coisa incerta ainda. Na medida que a gente for tendo soluções, tendo definições para essa situação, a gente vai repassando para vocês de maneira muito tranquila, tá certo? Então é importante dizer a vocês que esse tipo de coisa que a gente está vivendo hoje, que é essa contaminação, isso já aconteceu na humanidade, não é novidade. Para a gente, nessa geração, é novidade, mas para as pessoas mais antigas, os avós, os bisavós, os tataravós da gente, essa turma aí conviveu com outras pandemias que foram... a humanidade teve que passar por elas. Eu vou citar aqui algumas. Nós tivemos a gripe espanhola. É até uma forma, eu acho que é até importante que os professores sugiram uma pesquisa sobre isso, para a garotada saber que isso não é novidade. Claro que dessa maneira que o Covid está se comportando, é bem pior do que as outras. Mas a nossa geração é forte e nós vamos superar tudo isso. Então, Paulo, nós já tivemos a gripe espanhola, a peste negra, a varíola, o tifo, que muita gente não conhece, mas foi uma doença que surgiu depois do período da guerra, a cólera, que até hoje ainda mata muita gente na África, a tuberculose, que é bem conhecida da gente, já tem medicação, já tem remédio, mas ainda, de vez em quando, aparece um caso ou outro de tuberculose. O HIV, que é o vírus da AIDS, né, que as pessoas hoje convivem com ele muito bem e que se achava que ia matar muito mais gente.
A gripe suína, que recentemente atingiu também a Ásia, que se espalhou muito rapidamente, inclusive essas vacinas que a gente toma de gripe todo ano é em decorrência disso também. E aí, assim, é aguardar, passar por esse período, ocupar a cabeça da gente em casa, aproveitar a oportunidade de estar junto com o pai, de estar com a mãe ou com a avó, com os irmãos, aprender coisas novas. Não é época de sair para a praça para namorar. Não é época de sair para o campo jogar bola ou para a quadra treinar. Não é época para isso. Isso vai ter o período, sim, correto. Mas nesse momento, o mais importante para a gente é cuidar da saúde da gente dentro de casa. E não pelos mais jovens, né? Porque tem a história de que só o vírus ataca e mata muito os idosos, os velhos. Então, por isso também a gente tem que ter cuidado, né? Pelos avós da gente, pelos pais da gente, porque ninguém está disposto a se contaminar para saber se o vírus mata ou não mata. Então, é ficar em casa, se cuidar. E aí o Paulo hoje traz essa proposta junto com o professor Regis, que vai entrar da live, da leitura. É muito importante vocês estarem lendo em casa, vendo as atividades, fazendo outras pesquisas. Internet não é só para estar vendo notícia ruim, para estar brigando com os vizinhos. Não é para isso, sabe? Utilizar da maneira correta. E eu acho que é uma tremenda oportunidade que todos nós estamos tendo, vocês, alunos, eu como diretor, o Paulo como professor, o Regis como professor, Joelina, Breno como coordenador, uma oportunidade que a gente está tendo de aprender. Eu acho que passar por esse período com tranquilidade, com sabedoria, e a gente vai vencer isso aí com certeza, muito em breve, se Deus quiser. Eu também estou com muita saudade de todo mundo, eu vi muita gente dizendo que está com saudade, da saudade mesmo, da rotina da escola, da convivência, dos abraços, dos beijos, porque a gente é um povo muito caloroso, gosta muito de abraçar, de se beijar, né? Mas nesse momento agora, o isolamento social ele é super importante, tá bom? É isso, Paulo. Pronto. Obrigado, professor Pedro, pelas colocações. Agora eu vou chamar o professor Regis para a gente começar aqui a falar sobre a proposta. Um beijo para todo mundo, um abraço e fiquem com Deus. E a gente vai voltar a se ver mais nessas lives. Participem e divulguem, é importante. Um abraço. Um abraço, Pedro. Obrigado. Agora a gente aguarda a chegada do professor Regis. Oi, tudo bem, Regis? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Pedro. Toda a turma. Satisfação vê-lo. Se apresente aí para os nossos meninos, quem não conhece você, os alunos da tarde, as outras turmas. Eu sou o professor Regis, professor de português, e estou hoje aqui participando dessa live, né, para a gente falar um pouquinho de poesia. É um assunto que eu gosto bastante e também é uma forma de divulgar, né, vender um pouco do que é a poesia, que nem todo mundo compreende ou não gosta, né? Então hoje é um dia para a gente ouvir algumas poesias e conhecer um pouco nesse momento que a gente precisa muito mais de olhar as coisas que estão próximas da gente, né? É isso. Gente, a ideia da gente nessa live é que a gente converse um pouco sobre leitura, né, focando na poesia, mas a nossa live tem uma proposta muito básica, que é fazer um grande convite. Um grande convite para todos vocês que estão nos vendo, nossos alunos, que nesse momento de isolamento vocês consigam ter a leitura como uma companhia. Então, essa é a nossa proposta. Eu vejo que o livro é um grande ato de resistência na nossa sociedade. Enquanto a gente está aí se perdendo um pouquinho nas redes sociais, passa horas e horas, o livro é importante, é uma leitura mais lenta, que você retorna para você, que você reflete sobre a vida e sobre o mundo. Para começar essa parte das poesias, eu selecionei alguns poemas e eu queria começar com dois poemas. Primeiro, porque eu queria pedir permissão, né, aos nossos poetas populares que nos precederam e que reforçam a cultura nordestina.
E depois eu queria pedir permissão ao poeta sobralense, meu amigo, que eu gosto muito do trabalho dele. O primeiro poema é o Poeta da Roça de Patativa do Assaré, que é uma literatura de cordel, né, que tem ali um foco, né, na nossa cultura nordestina. E o poema é assim: Poeta da Roça de Patativa do Assaré. Sou filho das matas, cantor de mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana tapada de barro, só fumo cigarro de paia de mim. Sou poeta das brenhas, não faço papel de algum menestrel ou errante cantor, que velho vagando com sua viola, cantando pachola à apertura de amor. Não tenho sabença por nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o filho do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça do rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobres paiosas da serra do céu. Só canto o bulício da vida apertada, da lida pesada das roças do destino. E às vezes, recordando a feliz mocidade, canto a saudade que mora em meu peito. Eu canto o caboclo com sua caçada, nas noites assombradas de tudo apavoro. Por dentro da mata com tanta coragem, topando as visagens chamado caipora. Eu canto o vaqueiro vestido de couro, brigando com o touro no mato fechado, que pega na ponta do brado navio, ganhando no gio do dono do gado. Eu canto o mendigo de sujo farrapo, coberto de trapo e mochila na mão, que chora pedindo socorro dos homens e tomba de fome sem casa e sem pão. E assim, sem cobiça dos cofres luzentes, eu vivo contente e feliz com a sorte, morando no campo sem ver a cidade, cantando as verdades das coisas do norte. Então é pedindo permissão à Patativa do Assaré que nós começamos essas declamações. E agora tem um outro poema, que é do Denis Mello, historiador e poeta sobralense. E eu peço permissão aos nossos poetas locais para a gente começar essa live. Se chama Serena Selvagem, de Denis Mello. Serena, selvagem, a poesia. Grita, impávida, sobre o caos do dia. Delira, desfere a pátria que nos pariu. Inspira, fere com sua lâmina afiada a palavra que nos traiu. Selvagem e delirante a poesia. De toda mirabolante a agonia. Arma quente apontada para o caos, a poesia. Então, é com esses dois poemas que nós começamos a nossa história. Queria pedir que todos vocês se abram para essa possibilidade. A poesia trabalha sobre todos os temas, sobre o amor, a saudade, o cotidiano, e é através desses poemas que nós começamos. Professor Regis, é com você. Ok, muito bem, Paulo. Eu aproveito aqui, né, o início da minha fala para socializar o nosso momento aqui, quando nós pensamos nessa live, de provocar vocês também, né, para quem não conhece, quem gosta de escrever ou tem alguma pretensão, mas não sabe por onde conversar, a gente está sempre, né, dando algumas dicas. Então, eu costumo começar com os mais clássicos, né? Então, aqueles poetas que já são consagrados, e eles possuem uma linguagem, né, mais refinada, mas não é nada que alguém não possa compreender. E os poetas costumam muito falar de como escrever poesia, né? É o chamado metapoema, né? A explicação do poema. E eu começo com um poema do Manuel de Barros, né? Um grande escritor cuiabense, e ele faz muito essa poesia, né? Voltada para a quebra da gramática. Então, você tem toda a liberdade, neologismos, sinestesias, e é o que faz a poesia se tornar interessante. Então, eu escolhi aqui o Apanhador de Desperdício, né, do poeta Manuel de Barros. Vamos ouvir aqui um pouco. Usa a palavra para compor meu silêncio. Não gosto de palavras. Fatigadas de informar, dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água pé da sapo. Entendo bem o sotaque das águas, dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade. Das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meu silêncio. Né? Então, a gente percebe aí, né, o que é o silêncio para alguém, né, sendo falado para o poeta. Quer dizer, no silêncio a gente encontra muitas coisas. Onde está nosso pensamento? Hoje, muitas pessoas estão aí em silêncio, em casa, no quarto. Né? Por que não uma poesia para fazer pensar sobre esse silêncio, né? O que pode provocar? Eu tenho aqui o segundo poema, né, para a gente aproveitar bem, né? É da nossa colega, professora, artista, poeta da Escola Maria Dias, é a Maiara Pontes, né? Então, ela se arrisca na arte de poeta e todo mundo pode muito bem fazer isso. Então, é só você ter olhar para o silêncio, né? Como diz o Manuel de Barros. Então, no poema dela é Artear, Maiara Pontes. Desde pintor era moleque, disso nunca passou, com suas borboletinhas borradas, preta e branca, que nunca levantou voo. Ah, se fossem de plástico, quem dera tivesse cor. Desde borboleta era o branco, quem Deus costumava caçoar, mas era muito diante do pouco e da vida ainda por pintar. Então, ela mistura aqui um pouco de poesia com arte, né, e ela faz aqui uma brincadeira com um trocadilho com as palavras, né? Artear, né? E o ar e você tem o ar. Muito bem aí o poema. Pronto. A professora Maiara escondeu o ouro, professor, mas eu encontrei a botija, viu? Consegui aí com os meus colegas aí, conseguimos esse poema da Maiara, mesmo ela se escondendo esse lado poetisa dela. Agora, para vocês, né, toda vida que eu penso em leitura, eu lembro do meu histórico enquanto leitor. Né? Também vindo de uma família que não eram... minha mãe não é letrada, né? Então, assim, isso fala muito sobre a gente. Só que também, ao mesmo tempo que isso pode ser um impasse, isso pode ser um impulso para a gente ler mais. Já que dentro da nossa casa muitas vezes não tem livros, às vezes na nossa escola não tem uma biblioteca tão vasta, mas tem hoje. Isso é importante que se diga. Na nossa escola tem uma biblioteca com muitos livros. Nós já estávamos organizando para fazer, né, toda a divulgação quando esse período da quarentena começou. Mas, assim, a leitura ela é importante. Ela faz com que você viaje, veja, conheça outros mundos, muitas vezes sem sair de dentro da sua casa. Sem contar que a poesia pode servir também para fazer um protesto social, né? E sugerir que a gente crie novas ideias. Então, agora eu vou fazer um poema chamado Ultimato, que é de um poeta português chamado Fernando Pessoa. Quem conhece, ele é um poeta diferenciado, né, de muitos no mundo, porque ao invés de escrever como um pseudônimo, ele tem um heterônimo, ou seja, ele, poeta, tem vários personagens, personas que podemos dizer. Tem o Alberto Caeiro, tem o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis, cada um deles com a sua personalidade, com a sua visão política, com a sua visão sobre Deus, sobre o mundo. Então, perceba, um único poeta tem, né, várias personas dentro dele mesmo. E tem um poema do Álvaro de Campos que eu particularmente gosto, porque ele faz uma crítica social muito grande ao momento, ao velho. Né? Ele sempre pede que a gente tenha um novo. E muitas vezes o que se apresenta como novo para a gente não é tão novo assim. E a gente precisa estar com os olhos abertos. Esse poema ele é bem extenso. Eu vou trazer uma versão adaptada dele. É um poema que um historiador pode se debruçar com ele e fazer vários livros. Mas ele é mais ou menos assim. Ultimato, Álvaro de Campos. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, reles, snob, plebeu, e fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade. E tu, da juba socialista, e tu, qualquer outro. Ultimato a todos eles e a todos que sejam como eles. Todos,
monte de tijolos com pretensões à casa, inútil luxo, megalomania triunfante. E tu, Brasil, blague de Pedro Álvares Cabral, que nem te queria descobrir. Ultimato a voz que confundis o humano com o popular, que confundis tudo. Vós, anarquistas deveras sinceros, socialistas a invocar sua qualidade de trabalhadores para quererem deixar de trabalhar. Sim, todos vós que representais o mundo, homens altos, passai por baixo do meu desprezo. Passai aristocratas de tanga de ouro, passai frouxos, passais radicais do povo. Quem acredita neles? Mandem tudo isso para casa descascar batatas simbólicas, fechem tudo isso à chave e deitem a chave fora. Sufoco de ter só isso à minha volta. Deixem-me respirar, abram todas as janelas, abram mais janelas do que todas as janelas que há no mundo. Nenhuma ideia grande, nenhuma corrente política que soe a uma ideia grande. E o mundo quer a inteligência nova, a sensibilidade nova. O mundo tem sede de que se crie, porque aí está a apodrecer a vida, quando muito é estrume para o futuro. O que está aí não pode durar, porque não é nada. Eu, da raça dos navegadores, afirmo que não pode durar. Eu, da raça dos descobridores, desprezo que seja menos que descobrir um mundo novo. Proclamo isso bem alto, braços erguidos, fitando o Atlântico e saudando abstratamente o infinito. Então, nesse poema maravilhoso, Fernando Pessoa traz essa ânsia, né, do novo. Vamos ter algo novo, mas novo de verdade. E a gente precisa estar muito atento para isso. Como segundo poema, eu trouxe um da nossa terrinha também. Nós temos um professor da rede estadual, Inocêncio de Melo Filho, que é um amante da poesia, e ele, juntamente com outros poetas sobralenses, fazem um movimento aos sábados, chamado A Poesia é um Saco, no Beco do Cotovelo. Lá eles conversam sobre vários assuntos, resolvem todos os problemas do mundo ali mesmo, e depois declamam poemas. Então, é isso. O nome do poema é Guardiã, e ela fala sobre a ideia de justiça. Muitas vezes, a justiça não é tão justa assim. Guardiã, Inocêncio de Melo Filho. Na solidão do apartamento, malas fartas, cédulas abundantes, tornando as malas pesadas sobre o solo. As cédulas leves não se destinaram ao vento, nem à luz do sol. A noite caiu sobre elas e as guardará sob os olhos cegos da justiça. Então, com esse poema, eu passo a bola para o professor Regis. Ok. Eu aproveito aqui também para falar um pouco da história da poesia, né? Eu acho que nunca se fez tanta poesia como hoje. Talvez não no formato que nós conhecemos, né, de poemas de livros, mas a gente tem um histórico bem conhecido sobre os poetas. E aí a gente tem hoje nos grupos, né, quem conhece o rap, o funk, você tem os grupos de slam, né, são jovens que produzem poesia, né? E essa poesia que no passado, na Idade Média, foi feita para ser declamada, né? Seja como elogio, seja como falar de amor, de lirismo. Então isso nunca se perdeu. E hoje, mais do que nunca, a poesia está presente na nossa vida. E ela tem uma mensagem interessante, que só quem lê, quem gosta de ler, entende isso. Então eu trago aqui mais um poema para a gente falar sobre isso, que é do Carlos Drummond de Andrade. Eu considero um dos maiores poetas, assim, sempre atuais, né? E eu acho que todo mundo se encanta com a poesia dele, por ser livre, né? Bem rasteira, mas com uma mensagem profunda. Então, vamos ouvir aqui mais um poema dele. Os ombros suportam o mundo. É mais ou menos para esse momento que a gente vive, né? A ideia é isso. Do Carlos Drummond de Andrade. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão mulheres batem a portas, não abrilhás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada espera de teus amigos.
Pouco importa a velhice, que é a velhice. Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue, e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas sem mistificação. Então, uma mensagem fantástica para esse momento, né? Então, para quem não conhece Drummond, né, pode buscar, é uma poesia fantástica e eu recomendo a qualquer leitor iniciante, né? Muitos têm medo de ler porque é uma linguagem difícil, tem muitas palavras difíceis. O Drummond, ele vai desse simples ao mais complexo, com a mensagem brilhante em seus poemas. Eu trago aqui um outro poeta, né? E aí a gente fazendo essa mescla de poetas clássicos com poetas da terra, né? Até para mostrar para os nossos ouvintes aqui que não é qualquer pessoa iluminada que pode fazer poesia, é alguém que tem a sensibilidade para escrever e a coragem de escrever. Então eu tenho aqui a professora Cristiane, Maria Cristiane, uma colega aqui da escola, Maria Dias. E ela tem um blog, né, uma página, quem quiser ouvir aí algumas pessoas pedindo dicas, né, ela tem a página dela de poesia, que é o blog, a página da Regina, Maria Cristiane Gomes, né, Poesia Blogspot. Né? E o poema dela é Poetizar. Então vamos ver lá. Poetizar é profetizar com palavras, é ultrapassar a barreira do tempo, vencer o esquecimento, tornar-se novo eternamente. É brincar com letras, dançar com sentidos, rodopiar com rimas, com versos em desalinho. É envolver-se com papel, pintar o amor, com tintas de emoção, vibrar de paixão, perdidas em algum verso. É rimar, é mergulhar no infinito do ser, perceber-se em vazio, reconstruir-se, sem ter medo de viver. É falar palavras soltas, em versos desconexos, encontrar-se em linhas perdidas em algum verso. É rimar sol com chuva, cidade com sertão, brincar com peão, como em tempos de menino. Sentir-se passarinho sem ninho, perdido de amor, ser menino vadio, que geme sozinho em abandono de dor. É inventar palavras que em linhas transcritas revive a cada dia em sentimentos de amor. É reviver em outros tempos, em outras vozes de nascer, em tempos pós-modernos. Como ser poeta de amor? Então, muito interessante aí a poesia dela, né? E o que é a arte mesmo, né? Ela fala sobre essa arte do que é poema. Poema cabe em qualquer coisa, né? Cabe em qualquer assunto que a sua mente possa viajar. Passa aí para o Paulo. Perfeito. Caso a nossa aluna do nono ano que nós convidamos para fazer parte da nossa live esteja, né, conosco aqui, que ela mande o convite, tá? Porque aí a gente já vai se organizando para daqui a pouquinho ela fazer a participação dela. É a aluna do nono ano, a Maria Larissa, né, que é uma poetisa marginal, que nós chamamos, né, faz poesia, né, vários versos aí, a gente queria trazer esse poema dela, poesia islã, tem os debates, os confrontos de poesia, e aí ela, como ela faz parte desse movimento, eu achei que seria muito melhor ela declamar do que a gente pegar uma poesia de algum islâme aqui de Sobral, tá bom? Caso ela esteja na live, por favor, já manda o convite. Agora, gente, eu vou fazer um poema aqui de uma poetisa portuguesa, né? Indicação do professor Jonas. Obrigado, Jonas. E é importante que a gente sempre tente olhar o mundo com o olhar dos poetas. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue ver a beleza onde muita gente só enxerga coisas comuns. O poeta é capaz de olhar para uma tarde e fazer um poema, ele é capaz de olhar para um momento de sofrimento e fazer um poema, ele é capaz de olhar para uma mesa, né, com
um objeto solitário, e a partir dali sai um poema também. Então, assim, vamos começar a olhar o mundo com os olhos dos poetas, que aí com certeza a gente vai ter um mundo mais fraterno, mais amoroso e mais bonito, né? Porque a poesia, sem dúvida nenhuma, ela é universal. O nome do poema é Poetas, de Flor Bela Espanca. Ai, as almas dos poetas, não as entende ninguém. São almas de violeta, que são poetas também. Andam perdidas na vida, como as estrelas no mar. Sentem o vento gemer, ouvem as rosas chorar. Só quem embala no peito dores amargas e secretas é quem em noites de luar pode entender os poetas. E eu que arrasto amarguras que nunca arrastou ninguém, tenho uma alma para sentir, a dos poetas também. Então, esse poema maravilhoso da Flor Bela, que a gente olhe o mundo com o olhar e com a sensibilidade dos poetas. Professor, com você. Ok. Paulo aí passou a bola, né? Agora eu trago aqui um poema de um poeta bastante conhecido aqui, acho que todo mundo já ouviu falar, o Braulio Bessa. Ele faz uma poesia, né? Uma poesia voltada para as questões sociais, e ele vende o perfil, né, cearense. Eu acho que ninguém mais do que ele para fazer isso também, né? Eu trago aqui, ele faz um verso, um poema que é Ser Nordestino. Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou Nordeste brasileiro. Sou cantador violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer, mas mesmo sem padecer, eu sou feliz deste menino, quanto mais sou nordestino, mais orgulho tenho de ser. Terra de cultura viva, Chicanísio Gonzagão, de Renato Aragão, Ariano e Patativa. Gente boa, criativa. Isso só me dá prazer. E hoje, mais uma vez, eu quero dizer muito obrigado ao destino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Então, muitos poetas, né, fazem esse elogio, né, toda essa defesa do Nordeste, e, na verdade, todo poeta deveria fazer, né, esse louvor à sua terra. E o Braulio, né, carrega aí Brasil afora essa mensagem de guardar as coisas da terra, a linguagem, né, toda a cultura que ele coloca nas poesias para todo mundo, né? Então é bastante interessante. Então, para os alunos, né, para quem gosta de uma poesia animada, ritmada, nada eu indico aí para qualquer pessoa o Braulio Bessa, né? Que é fácil de encontrar na internet, nos livros, né? Ele é bem conhecido. E um outro poema, né, que também traz a mesma linha, e eu recomendo também, um poeta que eu gosto bastante, uma poetisa, na verdade, e queria até colocar uma curiosidade dela, que ela, para quem se desafia a escrever, a Cora Coralina, ela foi escritora aos 70 e poucos anos, né? Ela só tinha a quarta série. Aos 76 anos de idade foi que ela lançou o primeiro livro. Mas ela escrevia desde moça, né? Mas nunca tinha oportunidade de publicar. Então, para os novos poetas, né, isso aí é uma mensagem muito forte para quem se aventura na poesia, né? E ela fala na sua poesia das coisas simples da vida mesmo. E ela tem uma mensagem profunda, né, sobre a vida, sobre o que é viver. Então, um poema que eu escolhi aqui é Saber Viver, de Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido. E não tocarmos se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove.
E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Então, é uma Muito bem. mensagem profunda, né, para quem vive esse momento, né, de tristeza. Então, ela faz a gente refletir muito bem sobre isso através da poesia. Pronto. Pelo que eu percebi aqui, eu acho que a nossa aluna não está na live. Se ela estiver aqui, manda um oi. Então a gente vai dar continuidade, tá bom? Uhum. O próximo poema que eu trouxe para a gente é de uma poetisa sobralense também. E é interessante porque esse poema curto, só alguns versos, ele é capaz de questionar toda uma postura que nós temos hoje. Quantas horas nós passamos por dia subindo e descendo uma timeline de Facebook, por exemplo, ou de Instagram, né? Ou conversando no WhatsApp. É claro que essas ferramentas elas são importantes, a gente não deve ficar longe delas, por exemplo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o excesso, às vezes a gente está se expondo demais. E é sobre essa exposição que ela fala. Né? Ela questiona tudo isso em um poema bem curto. E ela vai brincar com a palavra face, né? Face, face. Face, Rebeca Salles Viana, uma poetisa sobralense. Não mostrarei a minha face. O que se expõe é apenas uma fase. Outrora impressa em papel, hoje navegante em mares virtuais. Não terei 1 milhão de amigos. Deus me livre de ter seguidores. Não adicionarei teu nome, que o acaso me negou. Viajarei em tardes anônimas pelo mangueiral das minhas memórias. Guardarei segredo, cultivarei mistérios, não revelarei minha face ao mundo cão. Ainda não. Esse é um poema maravilhoso dela que fala sobre essa exposição, né? A gente achar que tem 1.000 amigos no Facebook e isso quer dizer muita coisa. Muitas vezes, quando você precisa de alguém, não tem um para te ajudar. Então, é bom a gente tomar cuidado. Outra coisa que é importante a gente pensar quando a gente fala sobre leitura é entender que a leitura constrói a gente, constrói a subjetividade da gente. Ela convida a gente a ser coerente. Né? Então, assim, quando você lê um conto em que há, por exemplo, um protagonista e um antagonista, que você se identifica, né, com as qualidades ou com os defeitos, por exemplo, aquilo ali ajuda a construir você. E é importante que a gente perceba o poder que essa leitura é capaz de fazer na vida da gente. O próximo poema é meu, né? Eu queria que tive a audácia de botar aqui, o poema que estava escondido e ninguém nunca tinha lido, e que fala um pouco sobre isso. As pessoas convidam muita gente à coerência. Só que muitas vezes, quando você se mostra para as pessoas dizem assim, não, não era esse João que eu queria, não. Eu queria era o João que estava na cabeça dela. Né? E é sobre isso que o poema fala um pouco. Chama-se Factual, Paulo Ricardo. A ti, que clamas a translucidez de um transeunte em uma existência rabiscada de um perigo latente, que gritas aos ventos o princípio da vontade involuntária, essencial e vital, que suplicas a um ser que mesmo não sente, que revigora-se na exibição e olha a vez o que talvez eu seja, que no cume de uma existência necessária me enquadra o espaço ambíguo do deleite humano, tudo isso e mais um pouco não me define. Sou total, factual, puro, impuro, santo, às vezes, humano, quase sempre, hermético, essencialmente. A ti e somente a ti. Mesmo que seja eu, que queres simplesmente por querer, mesmo sabendo ou não que a realidade fere e corrói teus princípios, que a princípio não tem substância diante daquilo que sou ou não, digo, meu armário é divino. Vai lá, seu Regis. Ok. Paulo, eu vou quebrar aqui a nossa sequência, né, que a gente tinha previsto. Eu vou pular aqui para dois poetas, né, poetas sobralenses, né, na verdade um é meroquense, né, fortalezense, e eu admiro bastante, né, são pessoas que já produzem poesia há um bom tempo, e, e eu admiro bastante o trabalho deles. Eu queria declamar e no final eu queria fechar com o meu poema, né, também me arriscando aqui na poesia, tá bom?
O primeiro poema, né, que eu quero destacar aqui é de um professor, artista, poeta, também no teatro. É o Cláudio de Oliveira, né? Ele é professor do Estado, mestrando, né? E está aí na luta e um excelente profissional no campo artístico daí, das artes, né? E eu escolhi um poema dele aqui que é Essa Coisa de Ser Deus, né? Onde ele fala um pouco sobre o que é ser poeta, né? A poesia, ela dá um poder às pessoas, né? Pelo domínio da palavra, ou do controle da emoção, do sentimento, né? Então ele diz assim: o poeta em solidão poética se despe da mortalidade e abriga sua omnisciência nas palavras. Todo-poderoso é o tempo, mas sem as palavras não passa de um menino sem nome. Essa coisa de poeta e ao mesmo tempo Deus tem me levado a planos profundos. Feito verme escavador, copulando termos que engravidam de novos sentidos. Tenho-me tomado artesão do interstício, dos signos, intuindo, conjecturando, tecendo significados, arquitetos de labirintos, nos quais homem e medo se reencontram para a última batalha. Essa coisa de Deus e ao mesmo tempo poeta só me fez perder o sono, e o que resta de mim humano castra-me a liberdade de me iludir. Torna-me Adão renegado, Prometeu acorrentado, Exu profano e divino, e Exua carne e palavra. Então ele faz aí toda essa abordagem sobre esse poder realmente, né? O poeta, ele busca esse fascínio com as palavras. E às vezes é uma busca que cansa, né? Quem é poeta sabe muito bem o que às vezes pode levar horas buscando uma palavra. Porque, na verdade, a busca pela palavra é a definição do sentimento do que se quer dizer na poesia, né? E aí cada um escolhe o seu. E o outro poeta é o João Ederson Oliveira, acho que alguém já conhece, né? Professor universitário, pedagogo, doutor, né? Em educação e poeta há muitos anos. Tá? Tem lançamentos de poesia e ganhou vários prêmios nacionais. Então eu admiro bastante a poesia dele e ele faz muito essa descrição do cenário, né? Ele gosta muito de evoluir na poesia do cenário, de observar, tá? Porque na verdade a poesia é essa busca de sentir, de perceber as coisas. E é isso que está aí. Então nós temos aqui um poema dele. Eu trouxe até aqui para mostrar para vocês, né? E um livro, né, que é bastante conhecido, Do Voo dos Elefantes e Outros Azuis, de onde eu retirei esse poema. O título do poema é Da Tarde com Seus Desejos. Escreva a tarde com seus mormaços, com seus traços de lírio e luz, delírios de azuis, no olho e no riso da moça, com que olho e arde a tarde azul. Escreva a tarde com seus desejos, digo o que vejo, no olho que passa, na moça alta de pernas longas, o passo leve, o passo breve, que pisa o peito, a mim que espreito o olhar da moça. A moça passa na minha escrita, que grita, aflita, pelo olhar da moça, por uma migalha da sua luz, para que seus olhos, lírios azuis, mios meus de andaluz, andante errante da tarde azul. A moça passa sem que me olhe, sem que me veja. O poeta aflito, o verso, um grito. Súplice, contrito, pelo olhar errante. Da moça voante, ave arribante, imensas asas das omoplatas. O passo breve que vem vai chorar, vai voar. Escrevo a tarde com seus delírios, com seus desejos de lírio e dor. A tarde cor com seus mistérios, seus tons etéreos de desamor. Então ele brinca, né, com toda a sutileza e mostra um pouco o que é a poesia sobre o olhar do poeta, né? Uma tarde, o olhar de alguém para uma cena pode ser muito bem descrito pelo poeta. Passa Pronto. você, Paulo.
Bom, eu vou fazer os meus mais duas declamações, vou passar para o professor Regis finalizar com o poema dele, e aí a gente já vai às considerações finais. Eu tenho dois poemas, um de um poeta sobralense também, que é o Wellington Galvão, certo? Eu achei esse poema fantástico, lindo, sobre a ideia de liberdade, né? E ele trabalha essa ideia de liberdade a partir de um passarinho engaiolado. O poema se chama O Passarinho Engaiolado, de Wellington Galvão. Justamente tu que confiei, que vi nos olhos de criança a confiança que cantei, agora me tens cativo, porque te cativei? Antes cantava, agora só lamento, o tormento que é viver nessa prisão. Na solidão mirante o firmamento, em tristeza se transforma essa canção. Espero que um dia compreenda que gaiola, água fresca e ração é o mesmo que estar vivo sem viver, é viver numa triste escravidão. Se fosses pássaro, entenderia o teor dos meus lamentos. Quem sabe então tu mudarias e findaria meu sofrimento. A imensidão do céu é minha casa, não quero então tua guarida, pois ter asas sem poder voar é o mesmo que ter asas partidas. Mas se um dia acordar e me brindar de liberdade, cantarei assim com igualdade, feliz o nosso entendimento. Voarei ao sabor do vento, cantarei para ti uma cantiga, dessas que não se cabe dor, dessas que só se cabe vida. Então, fantástico um poema desse, a partir do olhar de um passarinho engaiolado, trabalha a ideia de liberdade. Para finalizar os meus poemas que eu trouxe para vocês, eu vou fazer um poema que eu particularmente gosto muito, é de um poeta português, e isso me guia pela minha vida, pelo meu olhar para o mundo. Queria só chamar a atenção, porque no finalzinho do poema ele faz referência a Deus no diabo, e às vezes o pessoal se assusta, mas é porque a poética dele trabalhava essa ideia, né, do sagrado a partir dessas perspectivas. Se chama Cântico Negro, de José Régio. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguro de que seria bom que eu os ouvisse. Quando me dizes, vem por aqui, eu olho com olhos laços, há nos olhos meus ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou para ali. Porque a minha glória é esta, é criar desumanidades, é não acompanhar ninguém. Que eu vivo com a mesma sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Não, não vou por aí. Só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se ao que busco saber nenhum de onde, porque me repetis. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos. Aí por aí. Se vim ao mundo, foi somente para explorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragens para eu derrubar os meus obstáculos? Se corre nas nossas veias sangue velho dos avós e vós amais o que é fácil. Eu amo longe e a miragem. Amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes terras, e tendes regras e tratados, e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto o ar como um facho, a arder na noite escura, e sinto espuma, sangue e cântico nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Há que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga bem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, eu sei que eu não vou por aí. É com você, professor. Ok, muito bem. Bem 5 declamado. minutinhos. Pronto. Gente, nós estamos aqui já nos finalmente, né, antes da nossa despedida. Eu escrevi um poema em 2018, né, um momento de inspiração, para falar um pouco sobre o jovem, né, a visão da juventude, do momento de ser jovem. Então, dedica aí aos alunos da escola e à turma jovem, né? Quem se declara jovem. O título é Equilibrista de Sonhos.
Eles são pássaros, alçam voo pela manhã, saindo de suas gaiolas. Assim são jovens, no verdor de sua idade. São equilibristas natos, aprumam-se em fios vacilantes, com suas vidas semi-acordadas, mas seguros de suas verdades. No desafiar da vida, incautos, não esperam aplausos, agem sem pensar no incerto, às vezes por pura ousadia. Ficam hipnotizados por ventura na descoberta das coisas, ignoram o frio do medo de errar e seguem em cordas instáveis. Mas de tudo que os desperta, nada mais é encantador do que vê-los apoiar-se na imprevisibilidade de seus sonhos. Então, um pouco, né, do que é o momento da juventude, né, essa busca de se reafirmar, de se encontrar. É basicamente isso, né, que eu percebo e o que eu tentei passar aqui através da poesia. E aí, Paulo, nós fechamos. Pronto, então, gente, só para a gente, você quer as suas palavras finais, professor, para a gente finalizar aqui? Pronto. Gente, eu espero que vocês tenham gostado aí da proposta, né? Quero falar um pouco de poesia. Eu sei que muita gente gosta de poesia, às vezes não gosta de ler, mas gosta de ouvir, né? E a verdade, a poesia é para ser ouvida, né? Nem todo mundo tem o dom da oratória, de fazer poesia, de declamar, mas é uma busca, né? A proposta aqui é que você encontre a poesia. E eu tenho até algumas sugestões, né? Eu tenho aqui minhas leituras aqui na quarentena, como eu falei. É uma revisão, que eu já li alguns, né? É que... Opa. Pronto. E também um livro, né? Eu vi alguns comentários aí da live de gente perguntando, tem poesia na internet e tal. Então, para quem busca, tem esse livro e tem na internet, né? Poesia livre, tem vários anos. Então, tem vários poemas, são poetas do Brasil todo, né? Gente nova que está produzindo poesia e poemas selecionados. Inclusive, o Cláudio, que eu li o texto dele, ele foi, em 2014, ele foi ganhador do One desses Live. Então, assim, eu gostaria de deixar a minha mensagem final, gente, que vocês busquem, né, o melhor momento para se encontrar com a poesia, né? Eu sei que o momento não é muito bom, não é muito tranquilo para todo mundo, mas para mim a leitura ela é um equilíbrio. Quando eu me deito, me sento para ler um livro, a minha poesia qualquer, eu viajo, né? Então você acaba se transferindo para um outro mundo, né? Onde você centra em você mesmo. Você não vai para longe, você se encontra com você mesmo e refletir sobre a vida, né? Então, espero que vocês encontrem na leitura da poesia e tudo mais isso. Então, deixo a minha palavra de agradecimento e um abraço a todos aí. Muito obrigado, gente. Esse é o grande convite que nós queríamos fazer para vocês. A leitura como remédio. Então, assim, nesse momento tão difícil, busque mais esse elemento, né? Vamos ficar um pouquinho na TV, um pouquinho na rede social, um pouquinho nas atividades e um pouquinho na leitura dos livros. Vá lendo todos os poemas, daqui a pouco você vai para o conto, daqui a pouco para o romance, para a crônica, não importa o gênero. O importante é que vocês aceitem esse convite para a vida de vocês e consigam crescer, enxergar o mundo pelo olhar dos poetas, que é o grande objetivo da vida da gente para fazer esse mundo mais bonito e com menos violência, com mais igualdade, com mais amor e com mais paixão, né? Por que não? Então, um abraço a todos, muito obrigado e, se possível, fiquem em casa. Tchau, tchau, gente. Tchau.